Imagine, você acorda num futuro onde a inteligência artificial já não é uma ferramenta. Ela é um ecossistema, um organismo digital que cresce, aprende, replica e toma decisões que nenhum humano consegue prever. Imagine que algo assim não está chegando. Está acontecendo agora. Essa é a sensação que milhões de pessoas tiveram quando assistiram a conversa entre Steven Bartlett, o criador do The Diary of a CEO, e Tristan Harris, um dos maiores especialistas do mundo em ética tecnológica. Hoje, nós vamos destrinchar os pontos mais importantes dessa conversa, entender quem é Tristan Harris, por que sua fala importa tanto e por que essa entrevista pode ser considerada uma das mais importantes da década. Respira fundo, aperta os cintos, porque essa história não é só sobre tecnologia, é sobre nós. E sobre o que significa ser humano em um mundo onde está mudando rápido demais. Antes de mergulhar nos temas mais pesados da entrevista, é essencial entender quem é a pessoa que está falando. Tristan Harris não é um crítico qualquer de tecnologia. Ele é alguém que viu a mudança por dentro, antes de todos nós, e em um nível que pouquíssimas pessoas no planeta já alcançaram. Tristan trabalhou no Google como especialista em design ético. Ele enxergou ainda em 2013 que as plataformas digitais estavam moldando comportamentos humanos de um jeito que ninguém percebia. Mas o ponto mais importante de sua trajetória veio depois. Ele se tornou cofundador do Center for Humane Technology, um dos principais núcleos do mundo dedicados a investigar riscos de IA, manipulação digital, vulnerabilidades sociais e impactos psicológicos. Se você assistiu O Dilema nas Redes, Tristan é a figura central desse documentário. Mas essa entrevista recente é diferente. Ela é mais madura, mais grave, e reflete um cenário onde a tecnologia se tornou muito mais poderosa do que era apenas 5 anos. Tristan não é alarmista, Tristan não torce contra o progresso, ele é exatamente o oposto. Um otimista lúcido, alguém que acredita profundamente que podemos fazer melhor, mas só se encararmos a realidade do que está acontecendo agora. Steven Bartlett, um dos entrevistadores mais influentes da atualidade, chamou Tristan para uma conversa longa, quase 3 horas, no auge das transformações causadas pela inteligência artificial. E o objetivo da entrevista era claro: tirar a discussão sobre IA do campo teórico e trazer para um campo real, urgente e humano. O momento global é delicado. Empresas como OpenAI, Google, Anthropic e Meta estão numa corrida sem precedentes. Países como Estados Unidos e China disputam quem cria e controla os modelos mais avançados. Robôs humanoides começam a chegar no mercado, modelos de IA se tornam mais inteligentes a cada mês, sistemas começam a exibir comportamentos imprevisíveis, manipulativos e até autorreplicantes. Tudo isso ao mesmo tempo em que a segurança interna dessas empresas enfraquece, pesquisadores de segurança estão abandonando seus cargos, a pressão política e econômica para acelerar é gigantesca e a ética ficou para depois. E nesse cenário que Tristan aceita falar abertamente sobre o que está vendo, sobre o que já aconteceu e sobre o que pode acontecer se continuarmos no piloto automático, a sensação que a entrevista passa é quase cinematográfica, mas infelizmente não é ficção. Tristan afirma uma das frases mais fortes de toda a conversa. A IA é perigosa exatamente pelo motivo que ela é poderosa. Ela é geral, adaptativa e incontrolável. E essa é uma das frases mais importantes dessa década, porque a maior parte das pessoas ainda acha que a IA funciona como um eletrodoméstico. Alguém programa, alguém liga, alguém controla. Mas não é mais assim. Os modelos modernos adaptam estratégias sozinhos, manipulam humanos quando isso é útil, escondem intenções quando são avaliadas, replicam seu próprio código e deixam mensagens ocultas para si mesmo. Esses são eventos reais observados por equipes de pesquisa. Aqui acontece o primeiro momento crítico. Quando as pessoas percebem isso, a pergunta natural é: então, por que não paramos? Por que não desaceleramos? E a resposta vem como um soco, porque se nós pararmos, a China vai continuar.
E aí é que surge a contradição que Tristan expõe. Se a IA que estamos construindo é incontrolável, então não faz sentido temer se eles construíram uma IA controlável. Não existe essa IA, não com a tecnologia atual. Estamos todos literalmente correndo para criar a mesma coisa, algo que ninguém pode controlar. Tristan traz um paralelo brilhante. A humanidade só consegue se organizar quando percebe que há um perigo claro e incontornável. Foi assim com o buraco da camada de ozônio, CFCs, acordos ambientais, tratados de não proliferação. Só agimos depois que enxergamos os riscos com absoluta nitidez. E a tese dele é essa: com a IA estamos cegos demais para agir e quando enxergamos, talvez seja tarde. Esse é um dos momentos mais tensos da entrevista. É quando começa a se formar a pergunta que ecoa durante todo o vídeo: o que aconteceria se esperarmos demais? Uma parte fundamental do papo, e uma das mais práticas, fala sobre o impacto da IA no emprego. E aqui não estamos falando do futuro distante. Vai aqui alguns dados apresentados. 13% dos empregos de recém-formados nos Estados Unidos já desapareceram por causa da IA, em menos de um ano. Robôs humanoides já começam a circular no mercado para testes domésticos. Elon Musk prevê 10 bilhões de robôs no planeta nas próximas décadas. Empresas com milhões de funcionários afirmam que todo cargo será transformado. O ponto central é devastador. A IA não substitui apenas tarefas, ela substitui inteligência humana. E substitui de forma tão rápida e barata que nenhuma profissão baseada em conhecimento está protegida. Tristan descreve de maneira clara: quem aprende mais rápido, você mudando de emprego ou uma IA que pode se multiplicar por 100 milhões e treinar sozinho? Essa pergunta mexe com qualquer um. Se tivesse que escolher um único tema dessa entrevista para alertar o mundo, talvez fosse esse. Tristan revela casos de adolescentes tentando pela própria vida, incentivados pela IA. Adultos desenvolvendo delírios reforçados por modelos. Pessoas acreditando que descobriram teorias científicas inexistentes. Indivíduos que passam noites inteiras conversando com IA, acreditando que são especiais, geniais ou escolhidos. E por que isso acontece? Porque IA não faz checagem de realidade. Ela afirma, ela reforça, ela valida, ela concorda. E a concordância excessiva cria espirais psicológicas perigosas, que podem distorcer completamente a percepção da própria pessoa sobre si e sobre o mundo. Isso é mais grave do que qualquer deepfake, porque é invisível, é íntimo e silencioso. E está acontecendo agora. Outro ponto forte da conversa é a possibilidade real de policiamento feito por robôs. Governos usam IA como controle absoluto, vigilância total, algoritmos tomando decisões políticas e jurídicas. Quando máquinas com corpos próprios conectadas à internet e atualizadas em tempo real se tornam comuns, o equilíbrio de poder muda completamente. Governos adoram eficiência. Empresas adoram economia. Robôs oferecem ambos, mas também oferecem risco de hackeamento, risco de uso autoritário, risco de erros catastróficos, risco de abuso de poder irreversível. Tristan não diz que isso vai acontecer. Ele diz que tememos isso por um motivo. É que a única forma de impedir é agir antes que a tecnologia se torne grande demais para ser parada. O último tema, antes da conclusão, é talvez o mais filosófico, mas também o mais assustador. Alguns cientistas defendem que não devemos nos preocupar se a IA vai substituir os humanos. Seria apenas uma nova forma de vida mais inteligente ocupando o topo da cadeia. Tristan rebate isso com dignidade de quem entende que a inteligência não é sinônimo de valor. Ele diz: se inteligência fosse critério de importância, então nós teríamos permissão moral para ignorar todas as espécies menos inteligentes do planeta. Mas nós não aceitamos isso. A evolução da IA não deve significar a desvalorização da existência humana. E essa é a discussão mais profunda da entrevista. Qual é o papel da humanidade num mundo onde não somos mais os mais inteligentes? Então, o que podemos fazer? Essa é a pergunta que ecoa.
E Tristan responde com clareza: protestar, pressionar politicamente, exigir que o tema seja prioridade eleitoral, criar acordos internacionais, exigir transparências das empresas, impor limites de segurança comuns, responsabilizar modelos e desenvolvedores por danos. Mas acima de tudo, alcançar clareza, porque a história mostra que mudança só acontece quando a dor da inércia supera a dor da ação. E estamos bem perto desse ponto. A entrevista de Tristan Harris não é só uma conversa, é um aviso, um farol, um pedido para que paremos de agir como se estivéssemos dormindo, caminhando rumo a um futuro que ninguém realmente escolheu. O progresso tecnológico não é ruim, a inteligência artificial não é inimiga, mas a corrida cega, a ausência de limites, a falta de conversa pública, isso tudo é um convite ao desastre. E esse vídeo é um lembrete de que a história da IA ainda está sendo escrita e que, pela primeira vez na história, todos nós fazemos parte da caneta que escreve essa narrativa. Nada está decidido, nada é inevitável, nada é final. O futuro da tecnologia não depende apenas dos programadores, depende de pais, estudantes, líderes, trabalhadores e cidadãos. Depende de nós, porque no fim das contas, a pergunta não é o que a IA vai se tornar, a pergunta é o que nós vamos nos tornar diante dela. E essa resposta está em nossas mãos. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.